Randy Orton está à procura de uma luta na WrestleMania. Será que ele conseguiu encontrar uma no último SmackDown? Tiffany Stratton e Charlotte Flair tiveram também um entreveiro na semana passada. E as notícias dessa semana dão conta que isso não vem de agora. Se você quiser saber tudo sobre essas situações e outras notícias da semana da WWE, assista o nosso vídeo, porque agora nós iremos falar sobre as notícias da luta livre da semana. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que vai fazer com que o nosso canal continue a crescer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas o mais importante, assista o nosso vídeo do começo até o fim, pois é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgar o nosso canal e fazer com que ele venha se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E agora, venha com a gente para o Notícias da Luta Livre, volume 4. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e hoje a gente vai poder ver quais foram as principais notícias do mundo da luta livre dessa semana. A gente sempre tem muitas informações, muitas revelações ao longo da semana, porém a gente sempre separa algumas notícias interessantes para trazer para vocês. E a primeira notícia que a gente traz diz respeito sobre a Paige. A gente sabe que a Paige, que lutou durante 2 anos mais ou menos como Saraya na AEW, depois de ficar um longo tempo sem lutar na WWE, ela está pensando em voltar a lutar e está tentando cavar uma vaguinha na WWE. E numa entrevista à TV Insider nessa semana, a Paige ela disse que ela gostaria de treinar com a Natália antes de poder voltar aos rings. A gente sabe que a Natália ela tem uma escola de luta livre, juntamente com seu marido, TJ Wilson, que lutou na WWE como Tyson Kidd, e com o seu parente, né, o David Hart Smith, que é filho do lendário British Bulldog. Então, a Paige está pensando em ir até essa escola, poder treinar com a Natália. Natália ela tem aparecido muito pouco na televisão ultimamente, apareceu nesse último SmackDown, na luta de Gauntlet de duplas, e com certeza ela vai poder ajudar a Paige aí a voltar ao ringue. A própria Paige diz que nesses últimos 2 anos que ela passou na AEW, ela praticou pouco, e a gente sabe que para um lutador ficar cada vez melhor no ringue, ele precisa praticar, mas com certeza por conta de contusões, medo de problemas com o pescoço e tudo mais que ela teve, com certeza a Paige ela estava se decidindo se ela deveria treinar ou não, mas o fato é que agora que ela está livre do contrato da AEW, ela está pensando em poder treinar para retornar. A gente espera para ver o que vai acontecer. A Paige sempre foi uma excelente lutadora e ela foi uma das revolucionárias, uma daquelas que mudaram a mentalidade da WWE, saindo do mundo das divas e indo para o mundo das superestrelas, como o pessoal da narração em português da WWE gosta de falar. Então, essa mudança de mentalidade da luta livre feminina foi muito graças a pessoas como a Paige. Então vamos ver, aguardar para ver se ela vai poder realmente retornar aos rings e se ela vai retornar à WWE. Vai ser interessante ver o que vai acontecer com ela. Nós também tivemos uma notícia essa semana sobre a Sunny. A Sunny, para quem não se lembra, ela era uma valete, né? Era uma acompanhante de lutadores ali nos anos 90, acompanhou muitos lutadores como o marido dela, o Chris Candido, chegou a acompanhar também a Legion of Doom durante um tempo, e ela acabou tendo muitos problemas, né, na vida pessoal depois que ela saiu da WWE, teve muitos problemas com prisões por conta de estar dirigindo sob influência de entorpecentes ou de álcool. E aí, há alguns anos atrás, ela se envolveu num acidente em que, infelizmente, ela causou a morte de uma senhora de 75 anos num acidente de trânsito. E ela foi presa em 2022. Em novembro de 2023, ela foi condenada a 17 anos de prisão, né, por homicídio causado por acidente de trânsito enquanto sob influência e dirigir com licença suspensa. Ela já tinha perdido a licença por conta dessa situação. E nessa semana, a Temi City, que é o nome verdadeiro da Sunny, ela foi condenada civilmente. Né? Lá nos Estados Unidos você é condenado criminalmente, mas você também é condenado civilmente para poder reparar danos à pessoa que você causou. E ela foi condenada a pagar 5 milhões de dólares ao espólio da senhora que ela matou. O nome dela era Julian Lasseter, ela tinha 75 anos na época do acidente. Então, mais um problema aí para a Tami City, que ela tem tentado diminuir a pena dela de prisão, que foram penas subsequentes. Ela está tentando fazer com que as penas sejam recorrentes, né, que elas aconteçam ao mesmo tempo. Isso diminuiria sensivelmente o tempo dela de prisão,
mas até agora ela não conseguiu e ela está prevista para receber a liberdade apenas em 2039. Então é uma pena a situação que aconteceu com ela. Quem tiver acesso ao documentário da Vice TV sobre a vida dela com Chris Candido é de realmente cortar o coração e vale a pena ver, para poder ver tudo o que aconteceu na vida dela, que chegou a ser a mulher mais baixada, ter a maior quantidade de downloads de arquivos na época da AOL Time Warner, né? A AOL que foi o principal provedor de internet nos Estados Unidos no início da era comercial da internet, 95, 96, 97, e hoje está nessa situação aí sem muita esperança de vida, com 17 anos de cadeia. Então vamos ver o que vai acontecer com ela. A gente também tem uma notícia sobre a participação do Tony Hinchcliffe no Monday Night Raw do dia 7 de abril. Quem acompanhou o show viu que teve uma hora que esse camarada ele participou da mesa de comentaristas durante uma luta. Por quê? Porque ele vai ser o host do Roast da WrestleMania, né? O Roast é aquele tipo de show de comédia que eles detonam todo mundo com piadas muito ofensivas e tudo mais. E ele vai apresentar o Roast da WrestleMania, que vai acontecer depois do domingo, né? E a gente ainda não sabe se esse Roast vai ser televisionado ou não. Mas o fato é que o Tony ele participou do Monday Night Raw do dia 7 para promover esse show. E aí no show, assim, o cara foi um fiasco, assim, a participação dele, as piadas que ele fez foram um fiasco. Mas o que foi pior foi que ele fez uma piada com o problema de saúde do Big E, quando ele disse que o Michael Cole ele era mais duro no microfone que o pescoço do Big E. E isso soou muito mal com as pessoas nos bastidores. O próprio Big E depois veio responder falando que ele não foi consultado sobre essa piada e enfim, era o que era. E assim, apesar do Tony ter sido respeitoso com as pessoas nos bastidores, a piada que ele fez pegou mal e a própria WWE percebeu que o segmento foi muito ruim. A gente até fica em dúvida sobre como é que vai ser esse roast, se a WWE vai tentar dar uma podada nas piadas. Isso acaba sendo ruim, porque o roast é para ser ofensivo mesmo, é um tipo bem cru de comédia, então a gente vai ter que ver o que vai acontecer com essa história. Depois disso a gente tem também algumas novidades sobre o Hall da Fama da WWE classe de 2025, né, que será apresentada na WrestleMania. Primeiro de tudo é que foram apresentados 3 novos nomes para serem incluídos no Hall da Fama desse ano. Os nomes são o Kamala, o gigante de Uganda, o Ivan Koloff e o Dory Funk Sr. O Kamala ele foi um lutador que lutou na WWE ali nos anos 80, até o finalzinho dos anos 80. Em alguns períodos ele não ficou o tempo todo, porque na época era comum os lutadores ficarem um tempo na WWE, porque era ainda meio territorial, e aí iam para outros lugares. Então ele ficou rodando aí pela WWE nos anos 80, depois nos anos 90 ele chegou aí para a WCW, participou do Dungeon of Doom, que era um grupo de lutadores capitaneados pelo Kevin Sullivan, para poder derrotar o Hulk Hogan. Então o Kamala ele acabou indo para a WCW nessa época. Então ele teve ali um legado na luta livre bem interessante e ele merecidamente foi incluído no Hall da Fama. O Ivan Koloff ele é o lutador que derrotou o Bruno Sammartino. Ele é a grande fama do Ivan Koloff, além de ser um grande vilão da década de 70, ele foi o lutador que derrotou o Bruno Sammartino, né, e terminou com o primeiro reinado dele de campeão, aquele reinado lendário de 8 anos, que foi de 1963 a 1971. E o Ivan ele foi utilizado como campeão transicional para que o título saísse do Bruno Sammartino e fosse para o Pedro Morales. Mas ele tinha uma carreira na luta livre e tal. Então não foi por causa desse campeonato transicional que ele foi colocado no Hall da Fama, e sim pela carreira dele. Então também muito merecido, teve uma carreira longeva ali anos 60 e 70 na luta livre nos Estados Unidos. E o Dory Funk Sr., ele ficou conhecido como o pai do Dory Funk Jr. e do Terry Funk, que foram lutadores lendários da luta livre nos anos 70. O Terry Funk ele lutou até os anos 90, acho que até os anos 2000. O Terry Funk ainda lutou. Ele lutou na WWE e fez uma parceria com o Mick Foley ali, como Cactus Jack, nos anos de 1997 e 1998. Né? Então ele
lutou muito na WCW também. Entre a WCW e a WWE, ele lutou muito tempo na ECW do Paul Heyman. Então é um cara que teve uma carreira muito longeva e merecidamente o pai dele, assim, o pai dele ele começou a lutar luta livre amadora depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi para a luta livre profissional e ele criou em Amarillo, no Texas, uma companhia de luta livre chamada Western State Sports. E ali foi onde ele colocou os filhos para lutar. Então esse legado do Dory Funk Sr. como promotor, como pai de 2 grandes atletas, é o que faz com que ele entre no Hall da Fama. Foi muito legal isso. E além disso, foi apresentada numa imagem no SmackDown quem vão ser alguns dos introdutores de alguns lutadores que vão entrar no Hall da Fama. Então a Michelle McCool ela vai ser introduzida pelo marido, pelo Undertaker. O Triple H, se não me engano, vai ser introduzido pelo Shawn Michaels. E o Lex Luger ele vai ser introduzido no Hall da Fama pelo Diamond Dallas Page, que é muito justo, né? O DDP ele ajudou, tá ajudando o Lex Luger a tentar conseguir movimentos, né? O Lex Luger ficou tetraplégico num voo, num acidente misterioso que aconteceu, ninguém sabe como é que ele ficou tetraplégico daquele jeito, mas o DDP tem ajudado ele. E o próprio DDP, assim, o legado dele na luta livre, ajudando vários lutadores com o seu método DDP Yoga, tem sido brilhante, assim, é um cara muito legal. Ele geralmente leva as pessoas para sua casa para fazer esse tipo de tratamento, então vai ser legal ver o DDP de volta introduzindo o Lex Luger, apesar de que o Lex ele tinha como primeira opção o Sting, mas certamente a WWE consultou a AEW, não conseguiu a liberação do Sting para que o Sting participasse do Hall da Fama da WWE, então o Diamond Dallas Page vai ser quem vai introduzir o Lex Luger no Hall da Fama. Nós tivemos também essa semana 2 notícias conflitantes sobre o status do Kevin Owens, né? O Kevin Owens, para quem não sabe, ele há 2 semanas atrás ele veio a público no Friday Night SmackDown e ele disse que ele não poderia participar da WrestleMania na sua luta programada contra o Kevin Owens porque ele estava com problema de pescoço, ele teve um problema no pescoço, o pescoço dele travou e ele precisaria fazer uma cirurgia. E essa semana 2 notícias vieram a público sobre isso. Primeiro, Dave Meltzer disse que ele teria feito a cirurgia no pescoço no dia 7, na segunda-feira, mas depois a Fightful Select diz que ele ainda não tinha feito a cirurgia. O tempo de duração de que o Kevin Owens vai ficar fora depende da posição em que a cirurgia será feita. Geralmente é uma cirurgia em que fusiona, eles juntam 2 vértebras para transformar ela em uma. E isso faz com que o pescoço da pessoa fique travado e o tempo de recuperação costuma demorar um pouco. Então, a gente tem uma situação em que está previsto para o Kevin Owens retornar pelo menos daqui a 1 ano. E isso vai depender de onde for a cirurgia. E a gente sabe que o Eric, dos War Raiders, e o Braun Strowman, que tiveram cirurgia no pescoço, demoraram mais de 1 ano para retornar. Mas o que transparece, o que está transparecendo é que o Kevin Owens vai ter a oportunidade de voltar para a WWE, vai ter a oportunidade de voltar a lutar, não é um caso de aposentadoria, então isso já nos deixa tranquilos e satisfeitos. Depois disso a gente tem uma notícia, atualizações da situação da Tiffany Stratton e da Charlotte Flair. A gente teve nessa sexta-feira no SmackDown 2 situações diferenciadas. Antes do show eles fizeram um ataque da Charlotte na Tiffany que não foi gravado, não foi filmado, foi gravado por fãs que estavam na arena e divulgado nas mídias sociais. Eles fizeram a mesma coisa quando o Kevin Owens virou vilão atacando o Cody Rhodes, né? E depois disso a gente teve informações, só que antes disso, né? Antes do SmackDown a gente teve informações sobre as 2 lutadoras, né? E o Dave Meltzer teria conseguido com fontes informações que as 2 estariam às turras há semanas e que a gota d'água foi um incidente na entrevista da tela dividida, né? Onde a Charlotte ficou interrompendo a Tiffany o tempo todo. E o que acontece é que algumas fontes disseram para o Meltzer que essa atitude da Charlotte seria uma atitude de veterana querendo mexer com uma novata, coisa que o John Cena e o Randy Orton já teriam feito no passado. Porém, o que as fontes disseram é que a Charlotte teria ido um pouco longe demais, interrompendo constantemente a Tiffany na entrevista e fazendo ela ficar mal. E outra coisa é que a Charlotte ela teria dito em uma entrevista durante a semana nas suas redes sociais que ela teve traumas pessoais e que esses traumas pessoais ressurgiram com a forma como o público tratou ela naquele SmackDown, onde teve aquela disputa de promos desastrosa e ela perdeu a cabeça. Aí ela diz nas mídias sociais que ela cometeu um erro naquela noite, que foi chamar os fãs
da cidade de inteligentes. Então, aqui, claramente, e a Charlotte, ela ainda por cima, ela tem respondido a alguns fãs que tem tentado falar mal dela nas mídias sociais. O fato é, gente, que assim, tá muito claro que essa situação toda pessoal entre a Charlotte e a Tiffany tá trazendo um hype pra luta e fazendo as pessoas pensarem se vai acontecer alguma coisa nela ou não. Inclusive no preview da WrestleMania, da luta das duas, eu falei sobre isso. O fato é que vai ser interessante ver o que vai acontecer, mas as notícias são de que existe uma animosidade latente entre as duas que já tem semanas que está acontecendo. Então, resta ver se elas vão ser profissionais. Eu acredito que vão. No final das contas, elas têm que pagar as contas, né? E ninguém vai jogar a carreira fora e um salário de 6, 7 dígitos na WWE por causa de uma picuinha com um adversário. Então, no final das contas, a luta vai acontecer. E eu acredito que quanto mais passa o tempo, né, incluindo o que aconteceu no Friday Night SmackDown, mais eu acho que a Charlotte vai ganhar. O que eu acho que vai acontecer é que no Friday Night SmackDown a Tiffany vai sair por cima da Charlotte e indo para WrestleMania, e quando chegar na WrestleMania a Charlotte ela vai ganhar e provavelmente vai ganhar de um jeito meio vilanesco ou totalmente vilanesco. Não vai ser a Vera, ela vai fazer alguma coisa para poder vencer, vai roubar de algum jeito. E aí, com isso, essa field das duas vai continuar por um tempo aí, com certeza, e vai ser uma forma de elevar a Tiffany. Então, vamos ver como é que a WWE vai fazer isso. Também nessa edição do Notícias da Luta Livre, eu vou passar a incluir um quadro semanal que eu vou chamar de Mentira do Hogan da Semana. Porque, assim, cara, toda semana tem uma notícia do Hulk Hogan contando alguma mentira, cara, e é muito bizarro. Então, essa semana apareceu uma notícia que o Hogan teria dito no último dia 29 de março de que ele teria sido a primeira pessoa escolhida a ser o garoto propaganda daquela grelha do George Foreman. Por quê? Porque o George Foreman morreu recentemente, e aí o Hogan veio à tona e disse que ele teria sido a pessoa originalmente escolhida, mas que de alguma forma acabaram dando a oportunidade do George Foreman ser garoto propaganda da grelha, da famosa grelha dele, que a gordura escorrega, e que com isso ele não ficou multimilionário como o George Foreman acabou ficando com essa história. Só que o Pablo Torre, no canal dele no YouTube, diz que ele contatou a família do inventor da grelha, o Michael Bowen, e aí a família disse que não tinha nada disso, que o George Foreman teria sido o primeiro garoto propaganda escolhido. Só que vale notar que o Hulk Hogan e o George Foreman na época tinham o mesmo agente. Né, eles tinham o mesmo agente e tinham o mesmo advogado. Eu não sei, pela notícia ficou meio confuso se os dois eram a mesma pessoa ou não. Mas o fato é que pode ser que na época tenha sido mencionado ao Hogan essa situação da grelha. Mas as notícias que todo mundo dão é de que o Hogan nunca teria sido considerado para ser o garoto propaganda da grelha. Então, assim, mais uma mentira, ou no mínimo mais um engano do Hulk Hogan. Toda semana surge alguma coisa dele, então eu acho que eu vou criar um quadro no Notícias da Luta Livre com a mentira do Hulk Hogan da semana. E por fim, a gente tem a história do Randy Orton e quem vai lutar com ele na WrestleMania, né? Então nós temos uma situação, né? Como a gente disse, o Kevin Owens ia lutar com o Randy Orton, teve o problema no pescoço, e aí ficou a pergunta: quem vai lutar com o Randy Orton na WrestleMania? E nós temos alguns nomes especulados. Nós temos o Nick Aldis, nós temos o Rusev, nós temos o Aleister Black. Mas, assim, muita gente se perguntando quem ia lutar. Mas no SmackDown, o que aconteceu foi que o Randy Orton falou pro Nick Aldis levar a sua roupa para lutar com ele no show, isso na promo inicial. Muita gente começou a achar que poderia ser o Nick Aldis a lutar, né, o ex-Magnus da TNA. Porém, o Solo Sikoa, ele aparece, interrompeu o diálogo e na confusão eles marcaram uma luta pro final do show. Uma luta de duplas entre o LA Knight e o Randy Orton contra o Solo Sikoa e o Tama Tonga. E aí no meio da luta, o Randy Orton e o Solo Sikoa saíram se estapeando do ringue e foram se estapeando para fora do ringue, passando pela plateia e indo embora. Então essa situação nos leva a crer que a WWE está preparando o terreno para uma luta entre o Randy Orton e o Solo Sikoa, porque o Solo também estava sem luta para a WrestleMania. A luta ia ser do Jacob Fatu e provavelmente o Solo Sikoa ia aparecer de alguma forma nessa luta. Porém, luta mesmo o Solo Sikoa não tinha. Então, pode ser que a WWE tenha direcionado as coisas nesse momento para que o Randy Orton enfrente o Solo Sikoa na WrestleMania. A gente ainda não tem a confirmação disso. A gente vai descobrir provavelmente na véspera
da WrestleMania, que vai no último Friday Night SmackDown, ou talvez no Monday Night Raw, se eles levarem os dois, apesar dos dois serem do SmackDown, fizeram os dois aparecerem no Monday Night Raw, a gente não sabe. Enfim, tudo está se desenhando para Randy Orton versus Solo Sikoa. Resta saber o que vai acontecer. Antes da gente encerrar o vídeo, vou passar o cronograma do nosso canal. Nessa semana da WrestleMania, a gente vai divulgar vários vídeos com previews das lutas da WrestleMania durante a semana, provavelmente 2 vídeos por dia. A gente vai ver como é que vai ser, até onde a gente aguenta, condição de trabalho e tudo mais. E a gente ainda vai tentar encaixar aí alguns top 10 até a WrestleMania. Na sexta-feira a gente vai fazer a cobertura do Friday Night SmackDown. Provavelmente a gente vai fazer uma cobertura mais light, sem falar muito, por causa da... Assim, é muito desgastante para minha voz fazer uma live de um show. Então a gente vai falar menos, vai apenas comentar o que está acontecendo no ringue, não vai ficar traduzindo tudo. E aí a gente vai ter, no sábado, cobertura da WrestleMania dia 1, no domingo, cobertura da WrestleMania dia 2, e na segunda-feira a gente vai ter cobertura do Monday Night Raw, até onde a minha voz aguentar. Se a gente sentir que a coisa está ficando meio estreita, a gente vai ajustar as coisas, mas a gente vai avisando vocês. Mas o WrestleMania dia 1 e WrestleMania dia 2, com certeza a gente vai estar aqui em live, cobrindo os shows e conversando com todos vocês, tá bom? Então a gente se vê durante a semana. Eu vou deixar aqui na tela a playlist com os vídeos da estrada para WrestleMania, espero que vocês vejam. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até lá.